por que os homens mentem tanto? Você vai se surpreender e ficar chocada com o que eu vou falar aqui. Porque o real motivo pelo qual os homens mentem não é nada daquilo que você imagina. Como? Eles mentem para poder manter várias mulheres na prateleira ou na geladeira e não se comprometer com nenhuma. Ou então, eles mentem para não ter que dar explicações ou para não se comprometer porque eles são egoístas demais. Ou eles mentem porque eles têm preguiça de ter conversas difíceis e por isso é mais fácil contar uma mentira para se proteger. Não tem nada a ver com isso. Aliás, até pode ter alguma coisa disso, mas essa não é a real causa, e sim apenas um sintoma da real causa. E pode até parecer estranho o que eu vou falar aqui para você agora nesse vídeo, mas no final do vídeo você vai entender. E para começar, já soltando uma bomba no começo desse vídeo, veja que, basicamente, muitos homens mentem porque eles já tiveram pelo menos uma vez na vida a sensação de estar sendo controlado por uma mulher. Não que uma mulher tenha culpa nisso, claro que não. É simplesmente porque homens e mulheres não entendem por instinto as necessidades um do outro. Até porque enquanto que as mulheres se perguntam por que os homens mentem tanto, do outro lado os homens se perguntam também por que as mulheres são tão controladoras? Ou por que as mulheres vivem para querer mudar os homens? Eles se questionam sobre isso porque, primeiro, os homens são primariamente movidos pela competência e eficiência. Segundo, quando um homem tenta ser competente e eficiente para uma mulher, mas ele tem a sensação de que ela não confia na competência dele para fazê-la feliz, ele acredita que não é seguro falar ou agir da maneira que ele quiser, ou ele vai correr o risco de falhar com ela e decepcioná-la. E terceiro, depois que um homem tem essa sensação de estar sendo controlado, duas coisas podem acontecer. Ou ele vai se estressar e vai optar por ficar mais afastado e em silêncio, como um meio de se desestressar ou evitar discussões, desconfortos ou problemas para ele e para a mulher. Ou então ele vai admitir que ela tem razão e que talvez ele não seja tão competente assim. Só que ele vai acabar se tornando um homem mais passivo na relação, ou seja, sempre que ele for fazer alguma coisa, ele vai primeiro perguntar para ela se o que ele está fazendo é como ela acha melhor ou se é o certo a se fazer. Resumindo, muitas vezes os homens mentem porque acham que não têm autorização para serem eles mesmos. Ou, em alguns casos, quando não mentem, eles se tornam passivos e desinteressantes para a própria mulher. Mas, como eu disse, não tem nada a ver de ser culpa da mulher. A realidade é que tudo isso não passa de uma má interpretação e mal entendido um sobre o outro. O que acontece é que as mulheres são primariamente movidas pelo amor, comunicação e intimidade emocional. E quando uma mulher está estressada, a reação mais automática dela ao estresse é primeiro compartilhar o que é que ela está sentindo e buscar por empatia aos sentimentos dela. E não atacar a competência do homem de que ele não sabe resolver os problemas dela. Ela não está pedindo soluções quando ela está desabafando com algo que deixou ela estressada. Ela só está querendo se sentir ouvida e que ele está do lado dela. Para ficar mais claro, eu vou narrar aqui um exemplo prático. Imagine que um homem e uma mulher, eles estão saindo pelo quinto encontro. Nesse encontro, ele, muito confiante de que vai satisfazê-la, planejou convidá-la e buscá-la em casa para eles irem juntos ao cinema no shopping. Ele mora em uma cidade vizinha e o shopping fica perto da casa dela. Durante a ida para o shopping, a mulher ela de repente fala assim: "Ei, não dobre aí não, é melhor você ir por outro caminho. Siga reto, eu conheço melhor por aqui e eu acho melhor ir por esse outro caminho, porque é mais rápido." Um dos primeiros diálogos entre eles é ela já dizendo o que é que ele tem que fazer. Ele estava lá todo animado porque estava assumindo o controle para satisfazê-la e aí de repente sentiu uma leve cortada na confiança. Mas até aí tudo bem, nenhum grande prejuízo. Ele obedece os comandos dela e ainda continua confiante de que pode satisfazê-la. Eles então conversam um pouco durante o caminho até chegar no shopping, até que eles chegam no shopping. Quando eles estão andando em direção ao cinema, eles avistam uma fila enorme. E aí ela comenta: "Puxa vida, a gente devia ter comprado os ingressos pela internet e não acabar tendo que pegar essa fila gigante." Agora o homem começa a ficar um pouco resistente com ela, porque ele sabe que é ele o responsável pelos ingressos. E ele presume que ela está fazendo outra crítica sobre a maneira de ele fazer as coisas. E ele responde assim:
calma, não precisa se chatear não, se não der certo a gente faz outra coisa. Nesse ponto, quando a mulher reclama de alguma coisa, o fato de o homem ser movido pela competência e eficiência faz ele entender que ela está pedindo para ele resolver os problemas dela. Além disso, quando ela reclama de algo que ele sabe que é de responsabilidade dele, acaba fazendo com que ele crie uma resistência sobre ela, porque ele teve as melhores das intenções para agradá-la e ela não está valorizando. Devido a isso, a medida mais impulsiva que ele toma é invalidar os sentimentos dela, explicando que ela não deveria se sentir chateada como ela está se sentindo. E aí, depois de ele se defender e tudo parecer estar esclarecido de que ele não tem culpa, ele volta para o lugar de resolvedor de problemas e ele fala que a solução para esse problema é fazer outra coisa, se caso não dê certo o cinema. E agora voltando para a história. Bom, depois de um pouco mais de espera na fila, eles finalmente conseguem chegar no caixa para comprar os ingressos. Só que eles se deparam com a infelicidade de ver que os assentos estavam quase todos ocupados e os únicos assentos disponíveis não eram os que ela queria sentar. Então ela comenta: não acredito que a gente esperou esse tempo todo na fila para se deparar com isso. Você não pesquisou não antes para saber se estava lotado desse jeito? Mais uma vez aqui, ele acha que ela quer mudar o jeito dele de dizer como ele deveria ter feito os planos. Mas na cabeça dela, ela só está compartilhando seus sentimentos e procurando empatia sobre o que ela está sentindo. E não tentando corrigi-lo ou mudá-lo como ele acha que ela está tentando. Só que como ele não é uma mulher, para entender por instinto que ela não está tentando corrigi-lo ou mudá-lo, nesse ponto ele que já estava resistente, agora se sente criticado e acusado como incompetente e ineficiente. A essa altura, ele não consegue mais se segurar, e aí ele saca a espada dele para atacá-la. E ele responde assim a ela: oxe, a culpa não é minha não. Não é meu trabalho ficar pesquisando isso não. Se você é tão exigente, por que é que você mesmo não pesquisa? Se não deu certo, é só fazer outra coisa e pronto, não ficar reclamando. Você é que fica fazendo uma tempestade em um copo d'água por nada. Pronto. Agora você já deve imaginar o rumo que essa discussão levou. A essa altura, a mulher, além de ter os sentimentos invalidados, que foi quando ele disse para ela não ficar chateada, agora também está ressentida com ele por causa do modo que ele está tratando ela. Esse ressentimento leva ela a criticá-lo como um cara idiota e que se acha o certo, é grosseiro e não reconhece que ele está sendo grosseiro com ela. No começo, ela só estava chateada pelo cinema ter dado errado e não com o homem em si. Ela só queria se sentir validada de que ela tem o direito de estar chateada com o ocorrido. Mas ele interpretou que ela estava culpando ele pelo problema ter acontecido e que ela estava tentando mudá-lo, consertá-lo ou melhorá-lo. A cada vez que a mulher fala e o homem interpreta que ela está ditando o que ele deve fazer, o interesse dele diminui. Na primeira vez que ela aconselhou ele a como chegar no shopping, não teve tanto impacto negativo assim, porque o entusiasmo dele para agradá-la ainda estava alto e ela também parecia entusiasmada com o encontro. Por isso foi aceitável. Mas depois que ela comentou sobre a fila grande e que eles deveriam ter comprado os ingressos pela internet, ele começou a sentir resistência sobre ela, porque como ele sabe que ele é o responsável pelos ingressos, ele viu ela como uma mulher muito difícil de agradar e que não estava contente com o que ele tentou fazer por ela. Ele começou a não se sentir mais tão feliz em agradá-la. E se ela quiser continuar dizendo o que ele tem que fazer, então é ela que faça. Foi nesse momento que a bomba estourou. Ela reclamou de novo da fila e fez uma pergunta retórica do porquê que ele não pesquisou antes de convidá-la para sair. Para ele ouvir isso, é como se fosse muita humilhação, porque ele tinha as melhores das intenções e ela não reconhece. Por isso ele não tinha outra escolha a não ser sacar a espada dele para se defender e contra-atacá-la. Tudo isso não passou de um mal-entendido. Do ponto de vista dela, ela não estava querendo briga e ela não estava tentando humilhá-lo. No começo, quando ela sugeriu que ele pegasse o caminho que ela conhecia, ela não estava querendo dizer o que ele deveria fazer para agradá-la. Ela só estava sendo amorosa para que ele não precisasse passar pela chateação de se perder ou de pegar um caminho que ele se arrependeria depois. E aí depois, quando ela olhou para a fila grande no cinema e comentou que eles deveriam ter comprado os ingressos na internet, ela não estava criticando que ele não sabia fazer as coisas certas. Ela só estava expressando em voz alta o sentimento de chateação
com o cinema. Na cabeça dela, ela só estava compartilhando com ele como se sentia e só queria que ele estivesse do lado dela. O inimigo dela não era ele, mas sim o cinema que não estava a favor dela. Ela só queria ouvir dele que ela tem razão e que é um absurdo que isso está acontecendo. E que da próxima vez ele vai comprar na internet para não acontecer mais isso. E aí depois, quando ela perguntou para ele se ele não havia pesquisado primeiro na internet para saber se estava lotado, ela não estava tentando humilhá-lo, que ele não sabe fazer nada direito. Ela só estava expressando mais uma vez como ela estava se sentindo sobre o cinema e o shopping. E ela só queria que ele continuasse do lado dela. Ela só queria ouvir dele que ele não pesquisou, mas que da próxima vez ele vai se atentar mais a isso. Depois disso, eles poderiam muito bem mudar os planos de uma maneira harmoniosa, sair dali sem ter tido conflito e deixar o cinema para uma próxima oportunidade. Agora você entende por que é que os homens mentem. Aliás, agora você entende por que as relações terminam em fracasso. O casal simplesmente não entende as necessidades um do outro e não percebe que são diferentes. Se um homem já experimentou diversas vezes a sensação de estar sendo controlado, ele vai seguir um de dois caminhos, que é como eu falei no começo desse vídeo. Ou ele vai optar por ficar afastado e em silêncio como um meio de evitar discussões, desconfortos, ou problemas para ele e para a mulher, e até mesmo sinta a necessidade de mentir se for preciso, ou então ele vai admitir que ela tem razão e que talvez ele realmente não seja tão competente assim, e vai acabar se tornando um homem mais passivo na relação, ou seja, sempre que ele for fazer alguma coisa, ele vai primeiro perguntar para ela se o que ele está fazendo é como ela acha melhor ou se é o certo a se fazer. Como por exemplo, ele vai perguntar a ela que dia ela quer ir para o cinema, se ela quer que ele pesquise os dias, se ela quer que ele veja se está lotado, se ela acha que o caminho que ele está dirigindo é o certo e assim por diante. De uma forma ou de outra, a relação vai acabar saindo dos trilhos e eventualmente eles vão perder o interesse um pelo outro. E agora você deve estar se perguntando como resolver isso. É bem simples. Em vez de você reclamar de alguma coisa e acabar fazendo o homem se sentir como se você estivesse tentando mudá-lo, tente ser mais positiva. Isso não quer dizer que você não deveria se sentir chateada pelo problema. Quer dizer que você deveria não parecer que está tentando mudar o seu parceiro. Então, em vez de dizer, ei, não dobre aí não, é melhor você ir para outro caminho. Siga reto, eu conheço aqui e acho melhor ir por esse outro caminho, porque é mais rápido. Em vez de você dizer isso, diga o seguinte, você não acha melhor ir reto não? Quando eu vou reto, geralmente eu sinto que o trânsito é menos engarrafado. Mas se você acha melhor dobrar, tudo bem, hoje é meu dia de folga. Quando você fala dessa forma, você dá uma opção boa, mas ao mesmo tempo não obriga ele a seguir a sua sugestão. Ele pode seguir ou não. E mesmo que ele não siga, da próxima vez ele vai estar mais aberto a seguir, sem nem você ter que dizer nada a ele. Depois, ao ver a fila grande, em vez de você dizer, poxa vida, a gente deveria ter comprado os ingressos pela internet, para não ter que pegar essa fila gigante. Em vez de dizer isso, diga o seguinte, eita como a fila tá grande, o filme deve ser muito bom então, mas eu acho que eles deveriam pelo menos ter algum sistema que facilite as pessoas verem se ainda tem lugar disponível antes de elas comprarem. Será que ainda tem lugar pra gente? Teria como ver na internet para saber? Quando você fala assim, você não está de maneira alguma fazendo crítica a ele, mas sim compartilhando como você se sente e sem a necessidade de mudar a maneira que ele faz as coisas. Além disso, você está pedindo para ele te assegurar de que vai ficar tudo bem, em vez de reclamar que está tudo errado. E por fim, ao chegar no caixa e ver que estava tudo lotado, em vez de você dizer, não acredito que a gente esperou esse tempo todo na fila para se deparar com isso. Você não pesquisou não antes para saber se estava lotado desse jeito? Em vez de você dizer isso, diga o seguinte, nossa, realmente, é uma pena, mas estava na cara que seria assim pelo tamanho da fila. Mas tudo bem, deixa para a próxima. Você tem algo em mente que a gente poderia fazer? E nisso ele poderia responder, vamos comer sushi no restaurante tal? E você poderia responder de volta, eu amo sushi. E ele, então vamos. Ou, se você não gostar de sushi, você poderia dizer assim, talvez uma pizza, amo pizza. E ele, então vamos. Pronto, são esses pequenos detalhes na sua comunicação que fazem um mundo de diferença. Sei que é mais fácil falar do que fazer, mas se você persistir em aprender mais sobre os homens e praticar se comunicar melhor, tudo que parecer difícil para você, de repente vai começar a ser mais fácil. Então já aproveita para se inscrever aqui no canal, que você vai ter uma leitura mental sobre os homens como você nunca viu antes, tá bom? Bom, esse vídeo então vai ficando por aqui, eu espero que tenha te ajudado. Eu sou Emanuel Melo, um abraço e até o próximo vídeo.